Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estou eu aqui, Irã, para trazer para vocês mais um vídeo, com o direcionamento do Caminhos da Fé, da live Caminhos da Fé. Não é um vídeo, não é uma live, é um vídeo que eu vou trazer hoje pela direção do Espírito Santo de Deus. E o tema da reflexão que eu quero trazer hoje é o vaso. Exatamente isso, o vaso. E eu resolvi trazer essa mensagem para vocês hoje. Estou aqui no trabalho mais uma vez. Antes que vocês perguntem, mas como é que você está fazendo um vídeo se você está trabalhando? Gente, eu trabalho numa portaria de um escritório. E nesse momento não tem mais ninguém trabalhando, Então eu estou só, e aproveitando esse momento eu vou trazer uma palavra. Já é quase meia-noite, são 11h39, falta 20 para meia-noite. Então tá tranquilo, não vai chegar ninguém, não vai aparecer ninguém, então dá para eu trazer essa palavra. Eu trabalhei durante 5 anos e 5 meses, posso dizer, numa olaria. Era uma fábrica de louças sanitárias, que trabalha exatamente com a mesma matéria-prima em que se faz vasos. Trabalha-se com a argila e outros materiais, que vão dar ali uma certa firmeza ao vaso. Então eu trabalhei durante 5 anos e 5 meses lá, então eu tenho mais ou menos uma experiência para falar a respeito do assunto. Eu trabalhava na área de classificação, era quando o vaso passava, era o processo final. E a minha responsabilidade exatamente era essa, era avaliar o vaso. Se o vaso era um vaso de primeira qualidade, se era um vaso de segunda qualidade, se era um vaso de terceira qualidade, ou se era um vaso quebrado, que não servia para o comércio. Era minha responsabilidade fazer isso. Não comecei dessa forma. Eu comecei retocando os vasos que vinham com defeito. O meu trabalho lá era corrigir algumas falhas, corrigir alguns erros, algumas imperfeições desses vasos que vinham com defeito. E já quase no finalzinho da minha história, da minha trajetória nessa empresa, eu passei a ser classificador, onde eu avaliava a qualidade do vaso e determinava ali, colocava lá no computador se aquele vaso era um classe A, um classe B, um classe C ou uma quebra. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, para podermos continuar, eu quero deixar aqui para a meditação em 2 Timóteos, capítulo 2, do versículo 20 a 21. Hoje eu não estou com a Bíblia aqui, então eu vou dizer mais ou menos como está escrito. Nessa passagem está dizendo que numa casa pode existir ou existe vários tipos de vasos. Você pode conferir lá, 2 Timóteos capítulo 2, versículo 20 e 21. Há vasos de ouro, de prata, de barro, de pedra, de madeiras. Há vasos para honra e vasos para desonra. Está escrito assim lá. Amém, meus amados? E por incrível que pareça, eu trabalhava numa empresa que fabricava vasos, se a gente for usar numa linguagem que está escrita aqui, para desonra. Era vasos que iriam receber excrementos, Para quem entende, porque eu não posso usar todo tipo de palavra aqui. Então, minha gente, continuando, o que eu quero trazer hoje para vocês é o processo. O processo para se fabricar um vaso. O processo até ele chegar onde ele chegava a mim lá, que era o avaliador. Então, o processo é muito difícil. Então, você que é denominado vaso na igreja, que as pessoas te chamam de vaso, que você se sente um vaso de Deus, eu quero dizer para você que existe um processo muito difícil que muitas vezes nós não entendemos, não aceitamos, mas que é um processo muitas vezes humilhante, doloroso,
apertado. Como assim apertado, irmão Irã? Eu vou explicar. Como eu disse, olaria entre aspas, é porque existem outros tipos de olarias que são olarias manuais, que se trabalha com o barro em cima de uma roda, né, a argila ali molhada, e o oleiro ele vai pisando ali numa engrenagem que vai fazendo aquela roda girar, e com as suas mãos ele vai moldando aquele vaso. Mas no processo industrial é diferente. No processo industrial, primeiro se é feito os moldes. Esses moldes eles vêm com o formato do vaso. Esses moldes eles vão ser preenchidos com a argila, né? Numa consistência mole, quase líquida. E ele vai preencher aqueles moldes e vai passar por um processo de cura, por um processo de endurecimento. E enquanto ele está passando por esse processo, ele está preso ali naquele molde, são duas peças separadas, e ele vai ficar ali pressionado dentro daquelas duas peças até o tempo determinado para que ele seja desmoldado. Então, meu amado irmão, você que é vaso do Senhor, pense nisso. Às vezes é necessário entrar dentro de um molde. E esse molde ele é perfeito, ele cabe exatamente você dentro. Mas depois que você está dentro desse molde, você não pode se mexer nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem escapatória, não tem para onde ir. O processo te obriga a ficar ali dentro desse molde, esperando o processo de endurecimento, de firmeza, vamos dizer assim, espiritual. Mas ainda não é o fim. Porque nesse espaço de tempo em que eu trabalhei nessa empresa, muitas vezes quando desmodelava esses vasos, ele ainda entronchava. Muitos deles quebravam. Muitos deles ficavam tronchos, rachavam, não servia mais para nada. E aqueles que ficavam perfeitos, ele ia passar ainda por um segundo processo. Porque já que eram duas peças conjugadas para formar o vaso, quando tirava ele, ficavam os frisos do encontro das duas peças. Então era preciso que a pessoa que trabalhava lá na fundição, chama-se fundição esse processo, a pessoa que trabalhava lá na fundição, ele vinha com uma peça raspando esses frisos. Então, trazendo para a vida espiritual, provavelmente isso vai doer. Isso vai causar um processo doloroso em você, porque você imagine você ser raspado, tirar os catombos que tem em você, tirar as imperfeições que tem em você. E muitas vezes nós não entendemos os processos das nossas vidas, os processos que passamos nas nossas vidas, e estou falando diretamente para mim, né? Não entendemos os processos que passamos nas nossas vidas e começamos a reclamar, começamos a nos queixar com Deus, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 20 e 21, em que o vaso começa agora a questionar ao oleiro: por que tu me fizesse assim? Eu não queria ser feito assim. Eu queria ser dessa forma. Eu não queria ser desse jeito. Eu não queria passar por isso. Então o vaso muitas vezes quer se colocar no lugar do oleiro e questionar o oleiro. Mas se o oleiro tem o poder sobre o barro e sobre o vaso, como pode o barro e o vaso questionar o oleiro? E muitas vezes nós nos colocamos nesta posição. Quantas vezes eu fiz isso, faço isso, porque sou imperfeito, porque se eu já tivesse alcançado a perfeição, com certeza Deus já havia me tirado desse mundo. Não somos perfeitos. Estamos buscando, estamos tentando, estamos correndo atrás. O apóstolo Paulo, o homem que alcançou os 9 dons, disse que não havia alcançado a perfeição, que estava buscando ainda. Imagine eu, que eu acho que devo ter um dom dividido por 10. Então, meus amados irmãos, o processo de ser cristão, o processo de caminhar até os céus, não é fácil, é difícil. Eu quero até ousar em dizer aqui, vocês me entendam, procurem entender a minha colocação.
olhando pela ótica humana, é impossível alguém ser salvo. Olhando pela minha ótica, pelos meus olhos humanos, é impossível alguém, um ser humano, alcançar a salvação. À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, é impossível um ser humano alcançar a salvação. Mas as misericórdias do Senhor é quem nos alcança. Aí depois desse processo de raspar, irmão, os frisos que ficou dali da forma, da fundição, né? Dos moldes, no processo de fundição, depois de raspar, você vai passar por um processo de lixa. Então você vai ser lixado, esse vaso vai ser lixado, para que ele fique com o mínimo de imperfeição possível. Ele não vai ficar ainda perfeito, mas ele vai ser lixado ao ponto de ficar no mínimo de imperfeição possível. E depois que ele sai de lá, da fundição, ele vai por um processo chamado estufa, que é um processo de secamento, numa temperatura, numa estufa fechada, com a temperatura, eu não me lembro aqui o grau, mas é quente, e ele vai passar por um processo de cura nessa estufa. Vai ter vasos que vai suportar a temperatura e vai sair da mesma forma que entrou, mas tem vasos que não suportam, que estouram, que racham, que quebram. Então nem todos vão suportar o processo. Nem todos que se diz vaso do Senhor vai suportar o processo de aperfeiçoamento, de vaso perfeito, de vaso de honra. Nem todos vão suportar. Se não fosse assim, estava escrito lá na palavra de Deus que todos seriam salvos. Mas nem todos serão salvos. Nós temos que, mas irmão, o Senhor está dizendo que nem todos serão salvos, então de que adianta eu permanecer na igreja? É o processo. Você prefere viver o processo ou desistir pela dúvida? É todo um processo. Se você for aguentando, se você já aguentou até aqui, se você já passou pelo processo da modelagem, se você já passou pelo processo de fundição, se você já passou pelo processo de raspagem, de lixamento, de estufa, vai desistir? Ainda tem mais. Tem a esmaltação. É o processo de esmaltação. É onde o esmaltador ele vai pintar aquele vaso com um produto químico lá, que parece uma tinta, mas é uma tinta fosca, não tem brilho nenhum, não tem... Se você for olhar direito, quando pinta lá, quem trabalha nessa área vai entender, a cor, depois que passa pelo forno, é totalmente diferente daquela cor que você viu lá, que o esmaltador pintou. Então ainda vai ter o processo de esmaltação, né? Esse processo de esmaltação também tem as suas dificuldades, porque nem sempre sai perfeita a esmaltação, né? Não pode haver nenhum tipo de contaminação. E depois da esmaltação, você vai passar pelo forno. Aí é o processo maior, é o processo mais doloroso, é o processo mais difícil. E nem todos aguentam. Nem todos os vasos suportam. E ele entra lá na boca do forno, lá perto da esmaltação. Era um forno grande, eu acho que ele tinha uns 30 metros de comprimento. Eu acho que isso ou mais. Até chegar cá na frente. Aí quando você sai cá na frente, quando esse vaso sai cá na frente, já queimado pelo fogo, que é um processo ainda mais doloroso, mais difícil, aqueles que resistiram saem com uma beleza, com um brilho exuberante. Independente da cor que ele foi pintado, ocre, bege, marfim, amarelo, independente da cor que ele foi pintado, branco, preto, ele sai com um brilho exuberante.
Mas aquele brilho exuberante esconde muitas vezes algumas falhas. Então tem muita gente se dizendo vaso porque brilha, porque aparece, porque as pessoas olham para ele e vê ele, é vaso do Senhor. Mas e as falhas escondidas? E as imperfeições? E os retoques que precisam ser dados para que você realmente se torne um vaso perfeito? E ainda não é o processo final. Aí quando você sai, vem um alívio, porque tem 2 ventiladores gigantes na boca desse forno. Estou falando da experiência do meu trabalho, soprando para esfriar a peça, para que o classificador possa pegar essa peça já fria e fazer o processo de classificação. E nesse processo de classificação o vaso vai apanhar. Pensa que acabou? A gente trabalha com um martelinho de madeira, em que a gente pega esse vaso e a gente dá umas pancadinhas nele. Tim, 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 tim. Se o vaso tiver rachado, a pancada vai sair meio xoxa. Então a gente já sabe que aquele vaso ele está rachado. Ainda que a rachadura seja imperceptível de primeiro momento. Mas quando você bate com o martelo, o som é diferente. Quando o vaso está perfeito, aquele som é bem agudo. E você diz, esse vaso aqui está perfeito. Aí você bota ele em cima de uma roda, ainda dá um giro nele, dá uma olhada nele todinho. E começa a perceber que tem alguns furos. Porque o esmalte não pegou direito. Tem alguns furos porque havia alguma contaminação. Às vezes foi contaminado com outro esmalte. Então daí a gente vai dando a classificação a esse vaso. Se é um vaso classe A, se é um vaso classe B, se é um vaso classe C, ou se é uma quebra, não presta para nada, a não ser para ser jogado no lixo. Então, meus amados irmãos, o processo de ser vaso não é fácil. E dentro desse processo todinho a gente ainda vai encontrar em Isaías no capítulo 29, versículo 16, o vaso que quer ser oleiro. O vaso que acha que o oleiro não sabe nada. Confira lá em Isaías capítulo 29, 16. É aquele que diz que o oleiro não sabe de nada. Como, pois, me fizesse assim? Tu não sabe de nada, eu que queria ser assim. É o vaso que acha que a forma que ele foi feito não era a forma que ele deveria ter sido feito. Que ele deveria ter sido feito melhor. Que ele deveria ser especial. Que ele deveria viver em destaque. Irmão, e essas palavras que eu estou trazendo aqui, ela atinge primeiro a mim. Eu sempre disse isso nas minhas lives. Essa palavra, ela atinge primeiro a mim, porque quantas vezes eu questionei Deus. Quantas vezes eu achei que Deus deveria fazer assim ou assado. Quantas vezes eu achei que aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, ou que estava acontecendo na minha vida, não era para acontecer, ou não era para acontecer daquela forma. Mas quem sou eu para discutir com Deus, o Criador de todas as coisas, que tem todas as coisas nas palmas de suas mãos? Tudo está no controle de Deus. Ao seu tempo nós entenderemos. Ao seu tempo nós vamos compreender. Eu sou obrigado a entender, irmão Irã, isso? Não. Eu sou obrigado a aceitar isso, irmão Irã? Não. Você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a entender, agora você é obrigado a viver isso. Ou você vive isso ou morre. Ou dá cabo da sua vida. Mas sabe que se tirar a sua vida é inferno. Porque o homicida de si mesmo não tem salvação. E quantas vezes durante o processo a gente pensa isso? Eu pensei. Eu pensei em alguns momentos da minha vida tirar a minha vida porque ia resolver o problema. Mas isso é o diabo que bota na sua cabeça, na nossa cabeça. Quantas vezes o diabo colocou na minha cabeça que eu não servia para nada, que eu só servia para sofrer, que a minha vida não fazia sentido, que não tem razão nenhuma eu estar vivendo. Mas eu encontro sentido para a minha vida quando eu faço um vídeo desse, porque eu acredito que vai alcançar alguém que talvez já passou pelo que eu estou passando, que talvez pensou o que eu pensei, o que eu penso.
E se eu conseguir, eu já disse em algumas lives, se eu conseguir alcançar uma pessoa que for, eu fico feliz e satisfeito porque eu sei que Deus está me usando para abençoar alguém, para alcançar alguém. Resista ao processo de ser vaso. Aguente o processo de ser vaso. E você vai ser vaso de honra. Você vai ser vaso honrado por Deus. Você vai ser vaso exaltado pelo Senhor. E todos vão ver o teu brilho sem defeitos, sem imperfeições. Porque Deus, quando faz o oleiro celestial, quando Ele faz um vaso, Ele faz perfeito. Lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6, diz que se o vaso cair da mão do oleiro e se quebrar, ele pega aquele barro e faz outro e faz perfeito, melhor do que aquele primeiro que caiu e se quebrou. Porque Deus, Ele é Deus. Isso foi uma visão que Ele deu a Jeremias, no capítulo 18. Desce, Jeremias, à casa do oleiro. Porque quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, não tem jeito mais não. Jeremias olhava para Israel e dizia, esse povo não tem jeito mais não. Esse povo é um povo obstinado, é um povo rebelde, um povo reclamador, um povo que só lembra do passado, um povo que está sempre querendo voltar para o Egito. E Deus disse, Jeremias, desce lá, Jeremias, à casa do oleiro. Por acaso, Jeremias, é tu que tem o poder sobre o vaso? Por acaso é tu, Jeremias, foi tu, Jeremias, que tirasse esse povo lá do Egito? Foi tu, Jeremias, que andasse com esse povo 40 anos pelo deserto? Foi tu, Jeremias, que restaurou a sorte desse povo inúmeras e inúmeras vezes? Não posso eu fazer de novo o que eu venho fazendo desde o início da história da humanidade, Jeremias? Vai lá na casa do oleiro que eu quero te mostrar um negócio bem simples. Aí está lá Jeremias olhando o oleiro no processo do vaso, o vaso caiu e se quebrou. O oleiro ali representava Deus. O vaso ali representava a casa de Israel. Aí quando o vaso caiu e se quebrou, Jeremias ficou olhando assim e disse, e agora? O que vai ser? O oleiro foi lá com toda calma, pegou o vaso de novo, começou a amassar o vaso de novo, tirar as imperfeições, porque provavelmente quando caiu no chão contaminou. Começou a tirar aquelas imperfeições de novo, botou com toda tranquilidade o vaso em cima da roda de novo e começou a fazer um vaso. E quando ele terminou, Jeremias ficou surpreso porque o vaso se tornou um vaso ainda muito mais bonito do que aquele que havia se quebrado. Então não se desespere, irmão. Não fique dando ouvido a todo tipo de profetas que aparecem aí na internet, não. Que diz que você já está condenado, que não tem mais jeito para a tua vida, que é inferno. E por acaso esse profeta é Deus? Por acaso foi esse profeta que te fez? Foi esse profeta que te chamou? Foi esse profeta que te escolheu? Foi esse profeta que fez uma promessa para você? Então pare e escute a voz do seu Senhor. Escute a voz de Deus que diz para você, você ainda tem jeito. Vaso de Deus, vaso de honra. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.